A COP21 é uma reunião importante que envolve representantes do mundo inteiro e tem como objetivo a luta contra o aquecimento global causado pelo ser humano. De uma certa forma, os terroristas melaram um pouco a festa, porque ao realizar atentados em Paris, eles impuseram medo e o governo francês foi obrigado a limitar os protestos em vias públicas. Apesar de muito se falar sobre aquecimento global e mudanças climáticas, muitas pessoas não sabem o que é isso. Associam, por exemplo, unicamente a camada de ozônio e às vezes até mesmo a poluição. Na verdade, o aquecimento global seria uma hipótese, quem sabe até uma teoria científica, que diz que existe um efeito estufa na Terra. Uma estufa retém calor no ambiente. Daí a pergunta: e como essa estufa funcionaria no planeta Terra? O planeta Terra tem na sua atmosfera diversos gases. O nitrogênio, que é encontrado em aproximadamente 78% da mesma, o oxigênio, 20%, o argônio, 1%. O restante dos gases, ou seja, que estão numa linha, num único traço, são chamados de gases traços e correspondem a no máximo 1% do total. Entre esses gases traços estão o vapor da água, compondo aproximadamente 0,40% da atmosfera, o dióxido de carbono, presente em aproximadamente 0,04% dessa mesma atmosfera, e o metano, presente em 0,000179%. Ou seja, o vapor de água, o dióxido de carbono, o metano, entre outras moléculas, por terem a partir de 3 átomos, teriam uma espécie de efeito mecânico de reter parte do calor emitido pelo Sol. Muitos cientistas acreditam que a atmosfera terrestre precisa de um equilíbrio e, como o ser humano produz muito mais gás do que naturalmente seria aceito, esse excesso de calor, mesmo sendo em cifras aparentemente ínfimas, geraria o aquecimento global e provocaria mudanças climáticas como excesso de calor, furacões, mortes de ursos polares, elevação do nível do mar, entre tantas coisas ruins. Daí, já nos anos 80, muitos cientistas projetaram um futuro catastrófico. Segundo seus cálculos, baseados em modelos de computador cada vez mais sofisticados, haveria temperaturas fantasticamente elevadas e crescentes. Daí, muitos cientistas ambientalistas e cientistas ambientalistas, como James Hansen, por exemplo, projetaram um cenário futuro simplesmente devastador. A ideia prosperou mundialmente a partir de 1975, mas atingiu em cheio a humanidade com o filme do ex-presidente americano Al Gore, chamado Uma Verdade Inconveniente, contando com informações de cientistas famosos como James Hansen da NASA, que previa um aumento de 6 metros do nível do mar, e de Michael Mann e seu famoso taco de hóquei. Al Gore cumpriu seu objetivo e assustou a humanidade. O aquecimento global nunca mais seria visto da maneira como era visto antes, depois de Al Gore. Aliás, o prospecto de divulgação do filme dizia já em 1996, entre 95 e 96, dizia o seguinte: a humanidade está sentada sobre uma bomba relógio. Se a grande maioria dos cientistas do mundo estiverem certos, nós temos apenas 10 anos para evitar uma grande catástrofe que poderia ocorrer no sistema climático de todo o planeta, ocorrendo uma destruição épica envolvendo eventos meteorológicos extremos, inundações, secas, epidemias e ondas de calor assassinas que estariam acima de qualquer coisa já experimentada que tenha ocorrido pela produção do ser humano. Aliás, um cientista australiano chamado John Cook divulgou uma pesquisa que garante que 97% dos cientistas do planeta acreditam que o ser humano é o principal causador do aquecimento global e, mais recentemente, Cao et al., 2015, da NASA, divulgou um estudo demonstrando que não existiria uma pausa no aquecimento e as temperaturas estavam crescendo. Aliás, já no ano passado foi dito que houve um recorde de temperatura, que foi o ano mais quente já registrado, de 2014, e que esse ano seria novamente, agora falando de 2015, o ano mais quente dos registros históricos.
Não existe ainda uma maneira de se medir os efeitos do aquecimento global, senão pelos indícios. Mas muitos cientistas usam um princípio, o princípio da precaução, para dizer que, mesmo que os cientistas estejam errados, não haveria prejuízo algum para as pessoas e o planeta. Ou seja, é melhor prevenir do que remediar. Mas existe uma série de cientistas renegados, chamados de negacionistas teóricos da conspiração, que estariam duvidando disso tudo, do aquecimento global. Afinal de contas, se existe um consenso, esses cientistas inexpressivos seriam pessoas querendo aparecer. Já existe um consenso e quem duvidar, inclusive, deveria ser preso, ter suas licenças cassadas e por aí vai. Porém, esses negacionistas ou céticos fazem queixas. Dizem que são perseguidos, que as pessoas estão sendo enganadas e que o clima do planeta não estaria sendo tão afetado assim. Mas esses cientistas, esses tais céticos, têm razão? Vamos analisar alguns de seus argumentos. Quando eu conversei com o Molion pelo Skype, ele me disse que ficou na geladeira por quase 5 anos, sem receber recursos para pesquisas, por conta de uma treta dele com um tal de Molina, um cientista que posteriormente, inclusive, ganharia um prêmio Nobel. Eu teria outras queixas a relatar, mas a principal delas é de um dos cientistas mais famosos do mundo, que eu já citei anteriormente, o Dr. Leonard Benson. Esse Dr. Benson é um dos cientistas mais conceituados do planeta, um climatologista com mais de 200 artigos revisados publicados, tipo uma sumidade. Dr. Benson não nega o aquecimento, mas duvida da extensão de seus efeitos, que seriam bem menores do que se conta por aí. Por conta de sua opinião a respeito do tema, ele foi achincalhado publicamente e teve que se retirar de uma associação de céticos porque sentiu que sua vida estava sendo ameaçada. Famosos cientistas fizeram um desagravo público a favor de Benson, inclusive a presidente do MET, Julia Slingo. Repetindo, Dr. Benson não questionava o aquecimento global em si, mas os efeitos dele que seriam mínimos. Mas teria ele razão? Observa, já falei das projeções das temperaturas feitas desde os anos 80, elaboradas através de complexos modelos de computador. Essas projeções acertaram? Não. Quase todas erraram e vem errando. Alguns resultados projetados por importantes modeladores comparados à vida real têm resultados cômicos. Daí você me diz, mas 2014 foi o ano mais quente já registrado. Então, você imagina uma super temperatura em 2014, muito mais quente e inquestionável. Pergunta, alguém duvida que o ano de 2014 foi o ano mais quente já registrado? Alguém? Eu diria que sim. E isso não foi dito para você. Mas quem é o cético, negacionista, mentiroso, safado que duvida que 2014 foi o ano mais quente já registrado? Respondo, os próprios institutos que publicaram uma pesquisa. No caso do GISS da NASA, o que não foi dito para você é que existia a possibilidade de 38%, repito, 38% de que 2014 fosse o ano mais quente, porque não é um dado preciso. Requer ajustes e assim não te disseram que nesse caso a possibilidade de ter sido o ano mais quente, segundo o GISS, é muito pequena ou menor do que 50%. NOAA já diz que a chance é maior, de 48%. NOAA é NOAA. Ou seja, ambos concordam que percentualmente existe a possibilidade maior de que outro ano, que não 2014, tenha sido mais quente. E está se falando em uma temperatura muito mais quente do que o que está registrado? Não. Se fala em torno de 0,02 a 0,04 graus mais quente. Acredite se quiser. E isso está na pesquisa, que não deram essa informação para você. Aliás, se forem referenciados apenas os dados de satélite, 1998, por conta de um El Niño especial super forte, seria o ano mais quente em 0,3 graus a mais que o segundo colocado.
E o ano de 2015? Seria o ano mais quente? Já se sabe de agora que será o ano mais quente, vírgula, né? As temperaturas que já estão altas, e ninguém nega isso, estão sendo afetadas por um El Niño, também forte, que, lembre-se, é um evento natural e que provocaria uma anomalia, mas nada de extraordinário. E o taco de hóquei de Man, reproduzido por Al Gore? Bom, se você quiser um material gratuito para ler sobre o assunto, veja a tese de doutorado da Daniela Onça, da USP, denominada, né, Quando o Sol Brilha, Eles Fogem para a Sombra. Lá explica bem direitinho os trambiques desse senhor chamado Michael Mann. E se estiver com o inglês em dia, leia o livro A Disgrace to the Profession, de Mark Stein. Tem na internet estudinho, de grátis. Procure. O que precisa ser lembrado é que, segundo os satélites, existe uma pausa no aquecimento que já se aproxima de 20 anos. Ou seja, apesar de nada ter sido feito, como diria o filme de Al Gore, não estamos vivendo nenhum clima caótico, catastrófico ou apocalíptico. Em resumo, nada foi feito e nada de grave aconteceu. Os níveis do mar não metem medo nem os furacões. Sobre esses assuntos, consulte o blog da cientista Judith Curry, que já deu diversos depoimentos no Senado americano e é uma conceituada cientista internacional. Aliás, sobre os furacões, os cientistas são quase unânimes em dizer que não existe como provar qualquer vínculo entre furacões e o aquecimento global. Inclusive, o próprio IPCC, o órgão da ONU encarregado de pregar esse cenário catastrófico, já pôs isso em relatório, negando essa possibilidade. Sobre ursos polares. Recentemente, um importante instituto que acompanha a evolução das populações dos ursos, IUCN ou IUCN, admitiu que informações sobre a quantidade de ursos polares foram palpites qualificados. Está na internet, você pode encontrar essa informação. Só que essa informação não chegou para você. A verdade é que não existem monitoramentos eficazes no passado, digo lá nos anos 60, para se comparar com as quantificações feitas hoje em dia, que atestem ou redução ou até mesmo aumento da população de ursos polares. Para ser mais objetivo, desde que se fizeram medições eficazes, não ocorreram alterações nas populações como um todo, havendo prejuízo para algumas espécies e havendo acréscimo para outras, e o aspecto de migrações é muitas vezes desconsiderado. Mas você viu a imagem de uns ursinhos magros e morrendo? Aí, excepcionalmente, eu tenho que concordar com o Ricardo Felício. Eu não vou muito com as ideias dele, não. Mas, com relação aos ursos polares, ele está certo. Eles não são Highlanders. Eles envelhecem, podem ficar magros e morrem. Ou seja, uma imagem excepcional, extraordinária, virou regra no Facebook. E ambientalistas chamam isso de ciência. Não duvido que alguém exija que eu prove que os ursos polares fiquem velhos e que eu mostre algum fio de pelo branco, né, pela velhice. Mas e o trabalho de Call et al? Ganhou uma publicação, se não me engano, na Nature, né? Ele comprovou que as temperaturas estão subindo numa crescente. Primeiro, mesmo que a pesquisa dele estivesse correta, ela nem chega perto das temperaturas previstas nos modelos climáticos dos anos 80. E para você que não sabe, essa pesquisa discorda de todos os resultados de satélite, inclusive da NASA, e de todas as demais medições e análises feitas no mundo. E também está sob, repara bem o que eu vou dizer, sob investigação no Congresso americano por suspeita de fraude, com dúvidas sobre a integridade dessa pesquisa. Se o taco de hóquei caiu,
se a mentira das geleiras do Himalaia caiu, tudo por conta de investigações, por que essa pesquisa não poderia cair? Bom, vamos esperar para nos posicionarmos, né? Para não ser precipitados. Porém, cadê os dados? A replicação da comunidade científica. Por que existe, e isso é preocupante, confidencialidade em pesquisa científica? Aliás, a própria pesquisa do consenso foi desmascarada, ou seja, no caso dessa última, se comprovou que a maior parte dos cientistas afirmaram que o ser humano contribui para o aquecimento, e não que são a principal causa. Tudo isso porque os dados protegidos por confidencialidade foram revelados por um blogueiro que teve acesso aos mesmos dados, né, e foi ameaçado. Descobriu-se que a afirmação da responsabilidade principal do ser humano, na verdade, correspondia a aproximadamente 4% das pesquisas válidas. Daí cabe uma explicação. Eles disseram que 97% de algumas pesquisas realizadas durante 20 anos diziam os cientistas que a atuação humana era preponderante. E quando se pegou os resultados, descobriu-se que essa afirmação só era correspondente a 4%. E não 97%, ou seja, predominava a ideia de que os cientistas contribuíam para o aquecimento, e não que era a sua principal causa. Legatz et al. Cita 0,5% do geral das pesquisas, isso em um paper revisado. Existem outros papers revisados que fizeram um trabalho sobre isso. Tudo está detalhado em meu vídeo anterior sobre o assunto, com várias, inúmeras, centenas de referências. Faz mais de 2 anos que eu me interessei por esse assunto e continuo diariamente efetuando pesquisas. Assim como a maioria de vocês, um dia eu acreditei no poder do homem sobre os destinos do planeta e ainda não duvido dele. Mas desde então, eu apenas me pergunto o quanto o homem tem interferido no clima do planeta. Sem palpite, mas qual a medida correta dessa conta? Qual a verdadeira influência, eu diria? E sempre alerto que por trás dessa lógica de aquecimento tem sempre muito dinheiro. Cuidar, salvar o planeta, mesmo que por precaução, custará alguns trilhões de dólares. Os Estados Unidos, que patrocinam essa lógica, não querem assumir responsabilidades formais na COP21, que é o estabelecimento de metas, mas sem punições. Países pobres estão com o chapéu na mão, responsabilizando os mais ricos e querendo muito dinheiro para salvar o planeta. Cientistas querem muito dinheiro para continuarem suas pesquisas alarmistas, ONGs ganham muito dinheiro para patrocinar o fim do mundo, o IPCC precisa de dinheiro e para isso precisa estar sempre patrocinando um aquecimento para manter sua cara estrutura. E como numa grande religião, você, ser humano, é um pecador e tem que pagar literalmente pelos seus pecados. O próprio Papa está engajado de culpar você por mais esse pecado. O tarado do ex-presidente do IPCC, Rajendra Pachauri, prêmio Nobel pela ONU, caiu na lama de sua inconveniente tara de se utilizar do seu cargo para seduzir suas assistentes. Eu não estou fazendo essa referência porque tara não tem nada a ver com aquecimento global, mas é só uma referência ao seu caráter, ao caráter duvidoso, porque esse cara enganou muita gente, fez um mundo de palhaço com o escândalo do Glacier Gate, do qual ele teve que se retratar, mas ele não caiu por essa mentira, caiu porque era um velho tarado. E agora, as minhas perguntas. O quanto você sabe de aquecimento global? Você já procurou, como um bom cético, entender os motivos das pessoas que discordam dessa ideia? O que você tem a dizer dos frequentes e comuns erros de previsão de cenários catastróficos? Você realmente acredita que existe uma quase totalidade de cientistas dizendo que estamos nos fins dos tempos? O planeta está acabando? O ser humano é o principal responsável? Mas as geleiras estão derretendo. A Antártida, ela está muito bem, obrigado. O Ártico parece também viver agora uma fase de lenta recuperação. Aliás, eu já mostrei aqui que cientistas garantiram que o verão de 2013 seria livre de gelo. Não rolou, né? Isso é até na Globo. E quantos barcos de cientistas já não ficaram presos nas geleiras do Ártico?
porque eles precisavam mostrar o caos para as pessoas. E mesmo assim, também não rolou. Tinha muito gelo, né? Gaia, alerta final. Esse cara aqui, o James Lovelock, ele é um cientista muito famoso, fez muita propaganda dizendo que estava tudo acabando, não sei o que e tal. Escreveu muitos livros sobre aquecimento global e mudou de ideia. Diz que exagerou. Mas nós vamos encontrar outros livros alarmistas, como esse aqui do John Curry, Antes que a Terra Acabe. Para te meter medo, tá? Ou então esse outro, desse cientista alarmista e ativista, o James Hansen, Tempestade dos Meus Netos. Medo. É preciso ter medo para que você entenda que os principais meios de produção devem ser abolidos em nome de tecnologias caras que estão sob domínio de alguns poucos? Por que os céticos são tidos como a escória da ciência se em seus quadros estão cientistas proeminentes e que costumeiramente derrubam lendas científicas? Qual é o mal de se pensar diferente? Eles são vendidos? Querem aparecer? Se eu sou tendencioso, eu diria que eu tenho uma opinião formada sobre o assunto. Eu tenho estudado isso. Mas o Neil deGrasse, o Nerdologia, o Pirula, pessoas que gostamos, né? Disseram que o aquecimento global existe e quem discorda é negacionista. Cético não merece o nosso credo. São teóricos da conspiração. Pois é. Ninguém é perfeito. No mais, pensamento bovino. Valeu!